O presidente Lula retoma hoje as viagens internacionais com visitas ao Egito e à Etiópia, países que passaram a fazer parte dos BRICS nesse ano. A volta ao continente africano é parte da estratégia para reforçar a posição do Brasil no chamado Sul Global e ampliar a relação comercial com os países da região. No Egito, Lula deve visitar a Liga dos Estados Árabes e também conversar sobre o fim da guerra entre Hamas e Israel. Já na Etiópia, o presidente brasileiro vai participar como convidado da 37ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo da União Africana, entidade que reúne as 55 nações do continente. Começando aqui com o Cristiano Vilela. Vilela, boa tarde, bem-vindo sempre à Jovem Pan. E eu começo perguntando o objetivo dessa viagem, o que é possível esperar não só desses encontros, mas também em relação à guerra no Oriente Médio. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, amigos da mesa e todos que acompanham a Linha de Frente. Eu vejo que essa visita do presidente Lula é uma visita importante, valiosa, no sentido do Brasil participar, seja da cúpula dos países africanos, seja também de se relacionar ou, de alguma forma, procurar aumentar, ampliar a relação com esses dois novos integrantes dos BRICS. Eu vejo que, nesse sentido, enquanto é a primeira agenda internacional do ano, a gente ainda não pode criticar. Eu espero que o presidente Lula, esse ano, não faça como o ano passado, onde ele passou cerca de 2 meses, mais de 2 meses, em atividades no exterior. Salvo engano, passaram de 15 países visitados pelo presidente da República, e aí eu já vejo que ultrapassa a medida. E eu espero também, Thiago, que o presidente da República, dessa vez, ele não pratique os tropeços na sua fala que ele praticou no ano passado. A cada viagem, o presidente Lula cometia uma gafe. Nesse sentido, a gente torce, enquanto brasileiros, a gente torce para que o presidente da República cumpra o seu papel institucional, não cometa nenhuma gafe, para que, eventualmente, os ganhos que uma viagem dessa possam trazer para o país não acabem sendo ofuscados por alguma falha do presidente. Diego Tavares, boa tarde. Quais ganhos que essa viagem pode trazer? E a presidência da República já deixa claro que Lula deve viajar nesse ano menos do que viajou em 2023. Bom, boa tarde, Thiago, boa tarde, comandante Farinazo, Leandro, Vilela, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. E olha, Thiago, falar em ganhos dessas viagens é algo muito complicado, até porque eu sei que parece até controverso isso, muito embora o Brasil tenha arrecadado alguns fundos em relação às viagens do ano passado, isso foi muito pouco perto do prejuízo que a ausência do presidente aqui no nosso país acabou causando. Agora, em relação a essa viagem, e claro que é importante que o Brasil, de fato, como o Cris disse aqui, se aproxime dos novos membros do BRICS, todos os holofotes estarão virados para a questão da visita do Lula ao Egito e ao posicionamento dele em relação ao conflito Israel e Hamas. Estamos todos esperando para ver quais serão as declarações do presidente, os pedidos do presidente ao governo egípcio. Já visto que, além de Israel, o Egito é o único país a fazer fronteira com a faixa de Gaza. E vamos lembrar também, importante a gente destacar, que de forma histórica, recentemente, o Brasil abandonou o princípio da neutralidade em relação aos conflitos internacionais, aderindo àquela manifestação desastrosa da África do Sul, classificando Israel como um Estado genocida, dizendo que Israel, enfim, estaria praticando crimes de guerra em relação ao conflito. Vamos aguardar para ver se, de fato, o Brasil, nessa visita do Lula ao Egito, vai manter esse posicionamento ou se, de forma acertada, vai retomar a neutralidade, que tem muito mais a acrescentar ao Brasil do que, de fato, tomar posição nessa guerra, o que, evidentemente, nos traz muitos prejuízos pelo rompimento que se encaminha junto ao Estado de Israel. Comandante Robinson Farinazo, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui, boa tarde. E são inúmeros os aspectos, né, dessa viagem do presidente Lula. E o Diego estava falando sobre essa questão do Oriente Médio, a posição do Brasil em relação ao conflito. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, companheiros de bancada. Boa tarde, ouvintes da PAN. Bom, gente, nós temos que contextualizar algumas coisas, né? Esse ano de 2024, quer o presidente Lula viaje ou não, vai ser um ano, assim, de bastante trabalho para a diplomacia brasileira. Por quê? O BRICS ganha um protagonismo maior. A Rússia assume a presidência rotativa dos BRICS. Eles devem ter a adesão de outros países aí. Eu lembro que o BRICS já não é mais, né, apenas Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Entraram mais 6 países e devem entrar mais alguns
agora. Então, o BRICS deve ganhar, assim, uma preponderância muito grande, tanto na economia, que já o BRICS tem um peso enorme, né, maior do que o G7, mas agora ele deve ganhar na diplomacia também, na política. A gente vai ouvir falar cada vez mais, né, da existência dos BRICS aí e das transformações positivas ou negativas que a entidade possa vir a trazer. Quanto ao Oriente Médio, permanece a incógnita. A gente vê muitos oferecimentos aí de mediação, mas eu vi um artigo essa semana do Thomas Friedman no New York Times, ele falou uma coisa que é a grande verdade. Os dois únicos países que têm condições, né, de mediar com Israel, que tem força, que tem peso, são os Estados Unidos e a Arábia Saudita. Vamos ver como é que esses players se comportam. Leandro Ferreira também conosco. Leandro, bem-vindo. E avanços que essa viagem pode trazer ao Brasil e o posicionamento do país em relação ao conflito. O comandante fala dos países que têm feito a mediação, né? A gente vem acompanhando o Catar e o próprio Egito, por isso que essa viagem chama a atenção, a visita de Lula ao Egito. Boa tarde, Thiago. Boa tarde aos colegas. Eu acho importante a gente valorizar, né, os movimentos que o Brasil fez historicamente. Historicamente, o Brasil tem uma diplomacia ampla, né? Nos anos dos dois primeiros governos Lula, uma diplomacia voltada para a colaboração Sul-Sul, né? Em que o Egito e a África, em especial como um todo, é muito relevante, né? Lembrando que essa agenda não é só para uma visita ao Egito, mas é para participar do Congresso, do encontro da União Africana, para o qual o presidente Lula foi convidado, né? Mas, em especial, na questão do Egito, é importante lembrar que, recentemente, no ano passado, quando da necessidade de evacuar brasileiros da faixa de Gaza, a relação Brasil-Egito foi muito fundamental. Foi importante para que a gente conseguisse preparar a logística, foi importante para que a gente conseguisse contrapor algumas posições mais duras de Israel na liberação desses brasileiros e parentes de brasileiros que tentavam deixar a faixa de Gaza. Então, o presidente Lula é uma pessoa muito experiente com diplomacia, né? Tem a liderança hoje não só do BRICS, comandante, como o senhor disse, o Brasil é um player importante no BRICS, mas hoje o Brasil lidera o G20. O grupo de economias, das 20 maiores economias do mundo, né, com alguns dos seus convidados, é liderado justamente pelo próprio presidente Lula, e quanto mais ele viajar, mais ele vai despertar interesse para que a nossa presidência colabore com os objetivos que já foram estabelecidos, como de redução das desigualdades, nas mudanças climáticas e a reforma da governança global, que são pautas da diplomacia brasileira. Então, eu vejo com muitos bons olhos, espero que a política interna tenha toda a atenção que precisa ter, de fato, né? Mas é um ano para se voltar para fora e mais, para estar aberto para fora, para que as pessoas venham para o Brasil. Comandante, quer acrescentar? Não. Achei que ele mandou bem o recado, complementou bem aquilo que a gente já tinha colocado. Enfim, vai ser um ano assim com grandes transformações. Pode ser que a gente consiga muita coisa boa para o Brasil em termos de relações internacionais. E para os BRICS? Os BRICS um bloco que vem crescendo, como o senhor mesmo falou, né, no começo, mas de que forma é possível economicamente esses países terem avanços, mesmo com toda essa discussão em relação a outros países que querem ser, claro, os players mundiais? Comandante. Eu acho que uma coisa importante dos BRICS é que boa parte das cadeias logísticas, né, estão baseados nesses países. Vamos olhar o caso da China, a gente não tem dúvida disso. A China hoje ela controla praticamente o processamento de terras raras, que é um processamento complexo, né? Bastante controverso, e eles controlam. A Índia, eu não preciso nem dizer, grande produtora de processadora de matérias-primas, de serviços também, e ela tem uma participação muito grande na indústria farmacêutica. O caso da Rússia é um caso também que surpreende, porque não obstante o país estar sujeito a mais de 13 mil sanções, a Rússia vai crescer muito esse ano em relação a players, por exemplo, como a Alemanha, que é uma das entidades sancionadoras. E o Brasil, a gente não precisa dizer, né? É o celeiro do mundo. Então, eu penso que os BRICS eles vão ganhar assim, uma preponderância cada vez maior. Agora, é aquilo, independente de toda a força dos BRICS, eu ainda aposto que um dos assuntos dominantes de 2024 vão ser as eleições americanas.
Sem dúvida. E, Diego, de que maneira a própria eleição americana pesa em toda essa discussão que a gente vem tendo aqui? Olha, Thiago, sem dúvida nenhuma, as eleições americanas acabam pautando o mundo, principalmente as democracias ocidentais. Queria só fazer um adendo à fala do meu amigo aqui, o comandante Farinaso. Por favor. A respeito desse protagonismo do BRICS, Farinaso. Vamos lembrar que o Brasil, para estar estreitando as relações e fortalecendo o BRICS, que é composto majoritariamente por essas potências orientais, acaba estremecendo um pouco as suas relações com as potências e democracias ocidentais. O governo Lula, logo na sua estreia, acabou abandonando, por exemplo, o plano de se juntar ao OCDE. E claro, nós temos nos BRICS a China, que é o nosso principal parceiro comercial. Mas nós temos aqui no Ocidente os Estados Unidos, que é justamente o segundo da lista. Então, é necessária atenção e esses passos diplomáticos têm que ser dados com cuidado, para que nós não acabemos prejudicando os próprios interesses nacionais com isso. Porque, evidentemente, quando nós nos alinhamos a esses países, a maioria deles, inclusive ditaduras do Oriente, nós estamos, como eu disse, estremecendo as nossas relações com as democracias ocidentais. Mas quais são as ditaduras que estão no BRICS, originalmente? A Rússia é um país que tem problemas sérios. Olha, a própria China é um país em que nós temos um processo eleitoral extremamente contestável. Gente, mas o processo eleitoral mais contestado do mundo é os Estados Unidos. Assim, os Estados Unidos, a gente tem o próprio ex-presidente Trump contestando. Então, eu acho assim, a China é uma democracia, Leandro? A China é um país milenar, com uma história milenar. Mas não é uma democracia. A resposta é objetiva. Eu não tô, Leandro, só vamos para a seguinte questão. Eu não estou dizendo se democracia é boa ou ruim. Isso já é uma outra questão. Analisando, China não é uma democracia. O que mais? Rússia não é uma democracia. A Rússia certamente não é uma democracia hoje. O que mais? Bom, dos 5 originários, 40%. África do Sul... Não é uma democracia? Não, a África do Sul é uma democracia. Pois desde o Mandela é uma democracia. Exato, África do Sul, Brasil e a Índia é uma democracia naquelas, né? Quer dizer, então, originalmente, vamos dizer, 50% é democracia e 50% não é. Qual é a questão é só o seguinte, nós temos que compreender a história de cada país para compreender o sistema político que cada um deles adota. A China é um país milenar de tradições e eles têm lá 1 bilhão de pessoas que estão dentro daquele sistema e podem perfeitamente ter toda a autonomia para rediscutir. A questão é a seguinte, os interesses globais hoje do Brasil estão perfeitamente alinhados com o BRICS. A gente tem interesse de participar do processo de desenvolvimento na África, por exemplo. O Brasil hoje pode fornecer insumos para o desenvolvimento da África, sejam serviços, sejam os nossos serviços, seja a nossa tecnologia agrária, né, super bem desenvolvida pela Embrapa, e o nosso agronegócio demonstra isso. Exatamente. Nós queremos fornecer isso para a África. O que não quer dizer, o que não nos obriga a dizer que todos os países parceiros comerciais do Brasil são democracias. Mas não falei isso. De forma alguma. Não falei isso. Só estou dizendo que assim, não são países esdrúxulos do ponto de vista do interesse nacional. Tem que olhar sempre o interesse nacional, porque, olha só, a ditadura mais pesada do Oriente Médio, ela é medieval. Essa que é a verdade. Ninguém contesta a Arábia Saudita. Exatamente. E não se demoniza mesmo. E a relação dos Estados Unidos com a Arábia Saudita é uma relação carnal, porque eles precisam do petróleo saudita. Exatamente. Do posicionamento dos sauditas na OPEP, na própria mediação dos sauditas com grupos mais radicais do Oriente Médio. Então, a gente tem que pensar no interesse brasileiro. Exatamente. Seria saudável se todo mundo fosse democrático. O grande ponto, Farinaso, é o que custará para o Brasil no futuro nós deixarmos de ter uma relação excelente com as democracias ocidentais para estreitarmos as nossas relações. Mas o maior parceiro comercial dos Estados Unidos também é a China. A China é o maior parceiro comercial do mundo todo. Mas aí que tá, gente. Mas pode ter 1 bilhão de pessoas. Mas a visão do chinês não é essa. A visão vou passar para ti, peraí. A visão do chinês não é essa. Ele quer te vender essa caneca. Se você é uma democracia, se você é uma outra... Ele não tá nem aí. O problema é os Estados Unidos. Peraí, eu passo para ti. O problema dos Estados Unidos é o seguinte, ele quer te vender isso aqui e ainda dizer como é que você vai se governar. E a gente não pode tolerar isso daí. Nós temos a nossa democracia, que eu acho saudável, maravilhosa, dou graças a Deus ver um país democrático, mas nós temos que escolher quais os rumos que nós vamos dar para a democracia. Nós não podemos chegar a aceitar agora. Olha, você pega o bipartidarismo americano, não está funcionando nem lá. Essa que é a verdade. Desculpa aí, gente. Eu acho que tentar classificar a democracia americana com base no último ciclo eleitoral que nós tivemos lá, eu também acho
um pouco temerário. Estados Unidos é definitivamente a maior democracia do mundo. Eles têm uma constituição lá secular que foi pouco alterada e que funciona. O modelo democrático americano indiscutivelmente funciona, inclusive é espelho para as demais democracias do mundo. E acho que, inclusive, esse momento que eles vivem hoje de tensão entre os poderes, tal como nós vivemos aqui, é prejudicial, inclusive, para outros regimes democráticos. Mas eu acho que é incomparável quando a gente coloca do outro lado da balança países como a China, países como a Rússia. E vamos lembrar que sim, a China é o maior parceiro comercial do Brasil, mas a China está a todo tempo, primeiro investindo na infraestrutura na África, para poder se livrar um pouco dos produtos agrícolas brasileiros. Já no começo do ano passado encontraram diversas alternativas à soja brasileira, por exemplo. E o Brasil, na via contrária, caminha para cada vez se tornar mais um país de monoparceiro, dependendo cada vez mais do comprador chinês. Eu acho que isso tem que ser colocado na balança quando nós buscamos fortalecer um bloco como é o BRICS, de novo, às custas do nosso bom relacionamento com outros parceiros aqui no Ocidente. Mas o ponto é que nós temos a nossa boa relação com os Estados Unidos preservada, Diego. Nós não estamos falando aqui que a gente vai romper qualquer tipo de relação comercial, política. Eu acho que quando o presidente, a exemplo do ano passado em que ele defendeu desindexar o barril de petróleo no dólar, ou que ele defendeu que a moeda chinesa deveria ser uma das moedas baliza do mundo, eu acho que isso indiscutivelmente torna a nossa relação com os Estados Unidos um pouco conflituosa. Mas tem que ter contrapartidas americanas também. Aí eu concordo. Concordo plenamente. Não são boas as contrapartidas dos Estados Unidos para o Brasil, não. O Brasil propôs uma moeda de trocas, não é uma moeda que você e eu, Diego, vamos sair utilizando para comprar aqui ou na China, uma moeda de troca nas relações comerciais diretas entre Brasil e China e outros membros do BRICS, que seria uma moeda do BRICS. E isso é uma construção tecnológica que vai nos garantir independência. Nós não estamos falando... Os Estados Unidos é um dos países mais parecidos com o Brasil culturalmente. Eles têm um culturalismo, eles têm uma população de um porte parecido. É claro que economicamente a gente tem diferenças. É claro que tem diferenças na história. Mas é um país que teve escravidão até muito recentemente, como o Brasil teve sua escravidão até recentemente. É um país que tem segregação racial muito forte, ainda que proibida por lei, como no Brasil existe o racismo estrutural. Então a gente tem, sim, muitos laços culturais que vão impedir qualquer tipo de distanciamento dos Estados Unidos, inclusive se mudar lá o presidente, se for o Trump, se for o Biden, né? Mas nós só estamos dizendo que existem interesses do Brasil de participar de um ciclo de desenvolvimento do mundo que tem mais a ver com o BRICS, que tem mais a ver com a África, do que com a necessidade de reestruturação da economia dos Estados Unidos nesse momento. Ô, Leandro, agora, Tiago, eu posso aproveitar o gancho, falar um outro assunto que vai na esteira do que está sendo colocado aqui, que é interessante, que foi o anúncio do presidente Biden de que agora, na sua agenda de campanha, ele vai passar a utilizar o TikTok, né, para ter um contato maior com os jovens. E aí a gente fica pensando, bom, primeiro que ele não tem perfil nenhum para isso, eu já fico imaginando como é que vão ser as postagens dele. Segundo, que o TikTok até outro dia era objeto de nariz torcido por parte de diversos estados americanos, inclusive o próprio governo central restringindo o uso de TikTok em aparelhos públicos. Tem estado dos Estados Unidos que até teve uma legislação no sentido de vedar o uso do TikTok também. Então vejamos que mesmo nesse contexto todo geopolítico, mas na hora do frigir dos ovos, na hora da eleição, para atingir aquele segmento do eleitorado, vale TikTok, vale dancinha, vale tudo. Porque ele já está no TikTok de todo mundo também, né? Olha, isso é verdade, né? Lembrando isso aí, Cris, teve aquela fala terrível do Genuíno a respeito do Estado de Israel, falando em fazer boicote aos judeus. Mas eu tenho certeza que o Genuíno também usa o Waze, né? Que é um aplicativo desenvolvido em Israel. Usa os processadores da Intel no seu computador. É tudo globalizado, gente. Essa aqui é a verdade. Mas vocês querem ver um negócio? A França aumentou, acho que em 40% a importação de gás da Rússia. E o que é pior, vou dizer uma coisa, vocês não vão acreditar. O gás que a Europa importa da Rússia hoje passa pela Ucrânia, gente. Então, é muito complicado. Os negócios continuam acontecendo independente de algumas desavenças. Ô, comandante, acrescentando nessa reunião dos BRICS, você acha que vai haver alguma negociação sobre a guerra no leste europeu? Porque a gente fala muito da guerra no Oriente Médio. Claro que é a guerra da vez aí, mas de qualquer forma ainda temos a guerra no leste europeu que não terminou. Olha, eu acho o seguinte,
a guerra na Ucrânia, ela está dependendo da decisão da Câmara dos Estados Unidos, porque ontem o Senado, né, ele aprovou aí um pacote de 95 bilhões de dólares que vai para Israel, vai para a Ucrânia, deve ir alguma coisa para Taiwan, etc. Só que o que acontece é o seguinte, os republicanos querem o reforço das fronteiras, porque eles têm razão, porque em dezembro entraram mais de 300 mil imigrantes aí. Só que o speaker da Câmara, né, que seria o presidente da Câmara aqui no Brasil, ele já falou que ele é contra. Vamos ver como é que isso vai reagir no plenário. Mas eu acho que se a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos ela rejeitar essa ajuda para a Ucrânia, não vejo muito futuro nesse conflito, não. Veja bem, não estou sendo determinista, nada disso, só estou apontando uma tendência. Eu acho que está tudo... hoje a gente depende muito mais da Câmara dos Estados Unidos do que eventualmente dos BRICS, nesse caso.